O chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, alertou neste sábado 13 para a gravidade das novas revelações de negócios suspeitos envolvendo Michele Bolsonaro. O cerco se fecha a cada nova revelação. O @UOL Notícias divulgou trechos de uma conversa de Mauro Cid com ex-assessoras de Michele Bolsonaro. Os áudios transcritos sugerem indícios da existência de um esquema de desvios de recursos públicos, visando bancar despesas da ex-primeira-dama. Escreveu: depósitos teriam sido realizados em contas de assessoras com o intuito de mascarar a verdadeira origem do dinheiro. O modo que opera o clã Bolsonaro é o mesmo desde sempre. Logo logo, toda a verdade virá à tona, complementou. Diálogos entre o tenente-coronel Mauro Cid e assessoras do governo Jair Bolsonaro apontaram a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro vivo de gastos de Michele. 2 dias após chorar e falar que está sendo perseguida e injustiçada em meio ao avanço nas investigações do escândalo das joias, caso pelo qual foi obrigada a comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento, Michele Bolsonaro voltou a agir com escárnio e disse que a Mi-Joias, linha de joias e semijoias que anunciou, como deboche, que iria lançar, de fato, é um empreendimento que está sendo projetado. A declaração foi dada em entrevista ao site Diário do Poder publicada neste sábado 9, mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo de delação premiada entre a PF e o ex-ajudante de ordens do Palácio do Planalto, Mauro Cid, que tem potencial para levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à cadeia e que pode complicar a situação da ex-primeira-dama. É verdade, sim, o modelo de negócio ainda não está finalizado, mas pretendo que seja algo, por exemplo, que viabilize que mulheres que queiram empreender ou serem representantes possam obter liberdade financeira ou reforço do orçamento doméstico. Estamos definindo como isso vai funcionar, mas pretendo lançar o mais rápido possível. Em breve vocês conhecerão as joias da Michele. A resposta virá com a Mi-Joias e semijoias, disse a esposa de Bolsonaro. Após os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Justiça, Flávio Dino, anunciarem que acionariam a Polícia Federal para investigar a disseminação de notícias falsas sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a corporação confirmou que já trabalha em uma investigação sobre o caso. A Fórum, a assessoria de imprensa da PF, informou que foi instaurada uma investigação preliminar em Passo Fundo para apurar a conduta da médica veterinária Samara Baum, presidenta da ONG Unidos pelos Animais de Sarandi, que havia dito que os donativos para a população atingida pelas enchentes no estado só seriam entregues na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos a doação, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar aqui em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações, disse a veterinária, que gravou o vídeo desmentindo a própria declaração após a propagação nas redes sociais. A fake news foi compartilhada em massa por bolsonaristas, entre eles o deputado federal Gustavo Gaia, que apagou as publicações mentirosas após saber que a PF havia sido acionada para apurar o caso. Fórum apurou que, no caso do parlamentar, uma outra investigação deve ser aberta. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, mandou o desembargador Marcelo Malucelli prestar informações sobre sua atuação nos imbróglios de um processo envolvendo o advogado Tacla Duran. Malucelli, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é alvo de um pedido de providências para avaliar se foi cometida falta disciplinar. As informações são do G1. O desembargador do TRF4 restabeleceu, na terça, a prisão preventiva do advogado Tacla Duran, que havia sido revogada pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão veio após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspender as 2 ações penais contra Tacla Duran. Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sérgio Moro em um escritório de advocacia e namorado da filha mais velha dele. Duran acusa Moro de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a finada Lava Jato.
Segundo o G1, o corregedor ponderou no pedido de informações que todo esse cenário pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional, com repercussão disciplinar, por parte do desembargador Marcelo Malucelli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça, para melhor compreensão dos fatos aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro será denunciado no Comitê da ONU contra a Tortura em uma sabatina que ocorre nesta quarta-feira, 19. O órgão irá examinar como está a situação do controle à tortura no país nos últimos anos, e o evento promete ser uma sabatina contra o ex-ocupante do Palácio do Planalto. As informações são da coluna de Jamil Chad, no UOL. A sabatina deve mostrar que Bolsonaro era um apologista da tortura, e que seu governo trabalhou para piorar os mecanismos de defesa contra a prática no Brasil. Durante os 4 anos de governo, Bolsonaro não apresentou dados de sua gestão no Comitê Específico das Nações Unidas sobre o tema. O apagão sobre o tema da tortura causou suspeição entre os investigadores do órgão sobre os temas de tortura no país. O atual governo irá aproveitar a situação para realizar denúncias importantes sobre as condições, em especial dos encarcerados no Brasil. O responsável pela exposição será Silvio de Almeida, chefe do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, que deve aproveitar para revelar a situação no país. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, houve pelo menos 44.200 denúncias de torturas e maus-tratos entre 2019 e 2022, em audiências de custódia no país. Isso representa um aumento de 100% em comparação com os 4 anos anteriores a Bolsonaro. O ministro da Justiça Flávio Dino, aprovado em primeiro lugar como juiz no mesmo concurso de Sérgio Moro, fez um comentário neste domingo 27, em sua conta do Twitter, aparentemente técnico, mas, ao mesmo tempo, um tanto misterioso. Sempre me perguntam quando esta ou aquela investigação chegará ao final. Isso depende do sistema de justiça, com o trinômio, delegado, MP e juiz, afirmou o ministro, ao apontar como se desenrola um processo. Mais adiante, no entanto, Dino parece se referir mesmo a algum dos vários processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro com base no retrospecto. Avalio que está havendo o adensamento do conjunto probatório e, em breve, chegará o momento da colheita, encerrou. O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos Rodrigues, deu entrevista na tarde da última sexta-feira, 25, ao jornalista Josias de Souza, do portal UOL, na qual falou sobre as possibilidades reais de Bolsonaro ser preso. Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi acusado pelo ex-chefe de documentação histórica da Presidência da República, Marcelo da Silva Vieira, de ter levado itens do acervo privado de seu pai após uma passagem pelo Palácio da Alvorada. Os presentes, disse Vieira em entrevista ao Estúdio I, da Globo News, não teriam valor financeiro muito elevado. O filho do presidente, ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando, filmando. Não me recordo, acho que só filmando. E aí eu falo, Renan, aqui não pode filmar, por gentileza, isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né? E ele atendeu, desligou e ficou. Imediatamente eu passo um WhatsApp para o meu chefe direto, que era o Dr. Pedro, o chefe do gabinete pessoal, que estava ao lado do presidente avisando. Olha, o Renan está aqui querendo pegar alguns. Era boneco, era uma camiseta camuflada. Eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de valor enorme, né? E aí, está querendo pegar? Eu lembro que eram coisas simples. Eu cheguei lá, estavam todos separados numa mesa separados para ele, contou Vieira à jornalista Andreia Sadi. A expectativa de prisão de Jair Bolsonaro, extremista de direita que tentou golpear a democracia brasileira no dia 8 de janeiro, e se envolveu num esquema de roubo de joias e presentes, e doados ao Estado brasileiro, além de vários outros crimes, mobiliza alguns de seus apoiadores mais radicais, que se deslocaram ao condomínio Vivendas da Barra para tentar evitar seu encarceramento, que pode acontecer a qualquer momento. No dia de ontem, o hacker Walter Delgatti apontou Jair Bolsonaro como organizador da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, ao lado da deputada Carla Zambelli, que se internou num hospital em Brasília. Mais tarde, à noite, a revista Veja trouxe a confissão de Mauro Cid,
ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que o apontou como chefe da quadrilha de venda de joias. No fim do dia, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do seu sigilo bancário e fiscal, assim como do de Michele Bolsonaro. Advogados de Jair e de Michele Bolsonaro realizaram um conluio e, em manobra jurídica, apresentaram uma justificativa para que o ex-presidente e a ex-primeira-dama ficassem em silêncio no depoimento simultâneo realizado nesta quinta-feira, 31, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os advogados de Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação da Presidência, e do militar Marcelo Câmara, também usaram a mesma estratégia para que os dois também ficassem em silêncio. Já o tenente-coronel Mauro Cid e o pai, o general Mauro Lorena Cid, decidiram falar e neste momento prestam depoimento. Em 3 notas divulgadas após a chegada dos depoentes à PF, que marcou a oitiva para as 11 horas, os advogados questionam o fato da investigação tramitar no Supremo Tribunal Federal, e não na primeira instância. A manobra jurídica usa um parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendia que o caso tramitasse na 6ª Vara Federal de Guarulhos, onde havia uma apuração ligada às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Alvo da investigação sobre a organização criminosa que traficou joias e presentes recebidos pelo governo brasileiro para venda nos Estados Unidos, Frederic Wassef teria sinalizado a pessoas próximas que deve entregar quem é o mandante da recompra que fez de um Rolex, que foi surrupiado por Jair Bolsonaro e vendido para uma loja na Pensilvânia. Wassef participa nesta quinta-feira, 31, do depoimento simultâneo de membros da ORCRIM na sede da Polícia Federal, em Brasília. Além dele, vão depor Jair e Michele Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o pai, o general Mauro César Lorena Cid, e Osmar Crivellati, subordinado a Cid na ajudância de ordens da presidência. Em entrevista atabalhoada, dias após a ação de busca e apreensão em endereços ligados a ele, Wassef confirmou que recomprou o Rolex, que teria custado $49 mil, que foi devolvido ao Tribunal de Contas da União. No entanto, na ocasião, ele negou que tenha agido a mando do ex-presidente. Não foi Jair Messias Bolsonaro que me pediu. Meu cliente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa conduta, que é minha. E eu assumo a responsabilidade. Eu assumo, eu comprei. A possível prisão de Jair Bolsonaro enfrenta um novo cenário, pois aliados próximos do ex-presidente argumentam que a falta de apoio dos militares pode ser um fator crucial para sua condenação. De acordo com esses aliados, a relação entre Bolsonaro e os militares se deteriorou, especialmente após o envolvimento do general Mauro Lorena Cid no escândalo das joias, segundo informa a colunista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Antes disso, havia expectativas de que setores militares poderiam intervir junto ao judiciário, em favor de Bolsonaro, e da liberdade do tenente-coronel Mauro Cid, filho do general, e uma figura central nos escândalos que cercam o ex-presidente. No entanto, a descoberta de supostos esquemas de Caixa 2, envolvendo tanto o tenente-coronel quanto o general, teria minado qualquer possibilidade de intervenção dos militares nos processos judiciais. Em consequência, muitos militares decidiram se distanciar do problema, deixando Bolsonaro em uma posição mais vulnerável diante das investigações em curso.